Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui o Ricardo Eide, médico do esporte. Ricardo fez um fellow de concussão na Universidade de Pittsburgh, onde tem uma experiência óbvia aí com o futebol americano lá e aqui com outros esportes e diversas entidades esportivas aqui no Brasil, né? Então, primeiramente, Ricardo, bem-vindo e obrigado aí pela disponibilidade. Imagina, João, eu que agradeço o convite. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com o João, uma pessoa que fez parte da minha vida há muito tempo atrás. Na verdade, não há muito tempo, né? Um pouquinho de faculdade, tudo, mas pessoas que a gente, pessoas especiais que a gente mantém contato, mantém carinho, mas a gente não vê no dia a dia. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês, um prazer estar aqui junto com ele, podendo compartilhar um pouquinho esses momentos. Ótimo. Então, para a gente começar, Ricardo, queria que você me falasse um pouco o que é a concussão. Bom, a concussão. É assim, na verdade, a definição dela é um chacoalhão, né? As pessoas ficam na dúvida, tá bom, como é que ela acontece, por que que ela acontece, mas ela é uma lesão causada por um trauma direto ou indireto na cabeça, ou seja, pode ser uma pancada na cabeça mesmo, no rosto e tal, ou pode ser uma pancada no corpo, né, que faz um movimento de aceleração e desaceleração, né? Então, por exemplo, bati o carro, você tem esse movimento de aceleração e desaceleração, ou nos esportes, então, leva um tranco lateral, por exemplo, você tem um chacoalhão na cabeça. E esse chacoalhão, imaginem um cérebro como se fosse uma estrutura meio molinha lá dentro, né, meio gelatinosa. Então, esse chacoalhão dá uma mexida no cérebro e os estudos mostram assim, que aparentemente não tem uma lesão estrutural, não machuca o cérebro, mas o funcionamento dele fica um pouquinho diferente, fica um pouco lentificado. Tá? Então, a concussão é esse trauma direto ou indireto da cabeça, que tem esse chacoalhão no cérebro, e você tem uma alteração da função dele. Ele fica, entre aspas, um pouquinho mais lentificado do que o normal. Ótimo. E você pega, por exemplo, o futebol, que é um esporte que a gente tem muito aqui no Brasil, traumas como esses que você falou são muito comuns, né? Acontecem algumas vezes durante o jogo. Então, quando que Uhum. você vai desconfiar de que esse trauma pode ter sido um pouco mais complicado e que eventualmente tenha levado a uma concussão? Então, na concussão, assim, você tem características específicas que você vai procurar, né? Assim, não, realmente você está certo. No futebol, aqui é super comum, né? Apesar de subdiagnosticado, né? O pessoal perde ainda alguns diagnósticos. Fora do país, fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, quando você vai para lá, a concussão é um assunto gigantesco, né? As conferências internacionais também. Aqui no Brasil, a gente ainda está começando a falar delas, né? Mas geralmente a gente suspeita quando se você tem algumas características específicas que você vê na hora. Então, por exemplo, teve um trauma. É a primeira coisa, teve um contato mais forte. É, Se teve perda da consciência. Se teve perda da consciência, para a gente é fácil. A gente tem certeza absoluta que no mínimo uma concussão ele teve. Agora, se não desmaiou, e aí às vezes as pessoas começam a apresentar na hora do trauma, ou momentos após o trauma, começam a apresentar tontura, dor de cabeça, o humor começa a ficar meio diferente, tá mais irritado, começa a ficar com alteração, às vezes não lembra o que aconteceu, não lembra que bateu a cabeça. Então começa a acontecer algumas coisinhas, né? Algumas, alguns desses sintomas, a pessoa começa a perceber que está diferente do normal, né? Mas muitas coisas às vezes são sutis e não acontecem no momento do trauma. Então imagina um jogador, estava jogando, tá na partida, às vezes bate a cabeça, às vezes nem lembra que bateu, depois de alguns minutos começa a se sentir meio enjoado, meio tonto, né? O equilíbrio às vezes começa a ficar alterado. Então, esses sinais são coisinhas que você vai buscando num pós-trauma, por exemplo. Legal. A gente tem dois cenários, né? Um, quando você tem, vamos dizer, no esporte, você tem um profissional da saúde, especialmente um médico na beira do campo, e outro que é apelado, o pessoal que está jogando aí, eventualmente que está assistindo aqui, que joga na várzea, joga onde não tem ninguém ali que tem uma experiência na área da saúde, vamos dizer assim, né? Uhum. Quando você tem um profissional, inclusive a FIFA alterou recentemente alguma coisa no regulamento, né, para permitir uma melhor avaliação em caso de trauma de cabeça, né? Esse médico ele entrou no campo, então você fala, algumas coisas são mais tardias, são mais difíceis de observar, coisa assim. Uhum. O que você faz ali? Quer dizer, um
médico talvez não é um médico que mais mexe com concussão, tem uma noção do que é. O que ele de fato precisa olhar ali e falar, ó, esse jogador precisa sair de campo ou não precisa sair de campo? Tá? Cara, você comentou um negócio super interessante em relação à FIFA, mudança de regra, tudo, então só trazendo isso daí, tem umas coisas bem legais. Por exemplo, a concussão é uma das únicas lesões que está mudando a regra nos esportes. Né? Então, a concussão, só um parênteses, né? O pessoal, eu sei que quem assiste, tem médicos, tem pessoas que não são da área da saúde, então concussão é diferente de convulsão. Né? A concussão é esse trauma, a convulsão é aquele outro sintoma, né, de epilepsia, por exemplo, ou outras lesões, né, que tem tremedeira, etc. A concussão é o trauma de cabeça. Mas o que muda, né? Então, começar a estudar, uma coisa legal que é começar a estudar primeiro a concussão dos esportes, para depois falar do dia a dia geral. Então, isso já começa a ser um pouquinho diferente das outras áreas. A maioria das vezes, por exemplo, né, você tem uma lesão de cruzado, de joelho. Você estudar como é que você faz um paciente, eu sei que eu faço, tudo tranquilo, tá bom. Como é que eu faço um atleta agora? O que muda? A concussão foi invertida, ela começou falando um pouquinho mais dos esportes. Então, é uma coisa bem grande na parte esportiva. Né? E é uma das poucas lesões hoje, ou talvez a única, que muda a regra nos esportes. Então, como você comentou, no futebol, aqui no nosso, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, pouco tempo atrás tiveram mudanças. Né? Então, hoje a gente tem uma substituição a mais em casos de concussão. Então, se um Campeonato Brasileiro de Futebol, se durante o jogo um atleta tiver uma concussão e comprovar que ele tem uma concussão, esse atleta pode ser retirado da partida e a substituição dele não é contada naquele rol de substituições que você tem da partida. Por que eu estou falando isso? Como que você justifica essa retirada desse atleta da partida? O que você tem que procurar para você saber o que está acontecendo? Né? Então, você tem algumas ferramentas pelo consenso, né, de concussão, o último consenso do ano passado, né, bem recente, né, que vai falar para a gente como avaliar essa concussão no momento do trauma. O que a gente procura? Primeira coisa, né, a gente ele divide entre sinais visíveis de concussão, ou seja, estou olhando o jogo, estou na partida, embora eu saiba que é difícil às vezes ver algumas coisas. Se a gente está longe, às vezes, o pessoal pensa, pô, você está na beira de campo, lá está tá no banco, você acha que você vê o campo inteiro bonitinho. Você vê. Mas quando tem uma disputa de cabeça dentro da área, às vezes você está a 50, 60, 70 metros de distância. É difícil você ver. E é muito rápido, né, João? Os traumas são rápidos. Mas esses sinais visuais, então, eu percebi que teve um trauma, a pessoa demorou um pouco para se levantar, ou levantou, perdeu um pouco o equilíbrio, ou ficar com aquele olhar meio vago, né? Aquele olhar do infinito. Né? Você vê às vezes que ela levanta, às vezes até depois senta de novo, que não está legal. Se teve perda de consciência, né? Então esses são sinais visíveis de concussão. Tá bom, suspeitei de concussão, tem mais alguns outros, tá? Mas eu suspeitei, entrei para avaliar o atleta. O que eu vou procurar? Vou procurar perguntar exatamente essas coisas para ele. Como é que é? Você lembra o que aconteceu? Você está com dor de cabeça? Está com tontura? Está enjoado? Pô, a luz está te incomodando? O barulho está te incomodando? Quanto está o jogo? Né? Que partida que é hoje? Então a gente pergunta para saber se ele está localizado e tem espaço, se ele está orientado, se ele sabe onde ele está, se ele sabe o que está acontecendo, se ele lembra o que aconteceu, e procura ativamente esses sintomas. Né? Outra coisa que a gente pode fazer, tem algumas avaliações de parte visual. Né? Então, tem uma sequencinha de avaliação que chama VOMS, né, que é Visual Ocular Motor Screening, né, que é uma avaliação visomotora. Você tem algumas manobras, desde quando a gente vê na TV, por exemplo, o médico na beira de campo, né, fazendo assim na frente do jogador, mete para ele olhar de um dedo para o outro. Então, essa é uma avaliação visual. Então, se tem concussão, às vezes não é que a visão vai estar alterada, às vezes até está um pouquinho, mas esse movimento dos olhos, incomoda. Outra coisa, fica no pé só, fecha os olhos. Então, essa parte de equilíbrio ele vai avaliar também. Então, a gente procura sinais visuais de concussão, coisas que a gente pode identificar. A gente pergunta se ele está orientado em tempo e espaço, né? Procura esses sintomas, né, que a gente falou, vê um pouquinho da parte visual e a parte de equilíbrio. Então, a gente dá uma olhadinha nessas 5 coisas. Né? Se a gente achar alguma dessas coisas, a gente, posso estar diante de uma concussão e eu preciso, depois a gente discute isso, por que a gente faz isso, mas eu preciso tirar esse atleta da partida. Qual que é o lance? Qual que é o problema? Na concussão,
qualquer dificuldade, né? Às vezes o trauma, as lesões, as coisas não... Lembra que eu falei que é uma alteração da função do cérebro, né? Então, às vezes não é imediato que aparece. Às vezes aparece um pouco depois, né? Então, você precisa ficar de olho naquele jogador, mesmo tipo, durante os próximos minutos ou após a partida, porque às vezes alguma coisa pode ter acontecido de errado, tá? E a última coisa, desculpa, mas você também precisa saber que é uma lesão de exclusão. Tem outras lesões estruturais graves que podem estar acontecendo que a gente precisa excluir, né, para depois pensar na concussão. Legal. Bom, daqui a pouco eu te falo um pouquinho essa questão do diagnóstico, o que fazer depois, mas ainda dentro do esporte, falando do futebol, tem um esporte que é menos praticado no Brasil, mas onde de fato a concussão, não sei se você concordaria comigo, chega a ser o objetivo do atleta causar uma concussão no adversário, que é o boxe, né? E alguns outros esportes de combate, MMA também, né? Que é um outro esporte que isso aí chega a ser praticamente o objetivo do atleta provocar uma concussão, né? E agora, como é que funciona a concussão no boxe, por exemplo, né? Cara, Pode falar. pode falar. Não, acho que era isso. Então, não, é muito louco, né? Porque realmente, assim, especificamente no boxe, você falou, cara, o objetivo é você causar uma concussão no atleta. A gente sabe que se o atleta for nocauteado, com certeza absoluta, pelo menos uma concussão ele teve. O objetivo, no final das contas, é esse. E beleza, a modalidade é assim. E hoje, nos esportes de luta, eles estão cada vez mais preocupados com isso, né? Inclusive no boxe. Então, o boxe começou a tomar mais cuidado com as avaliações, né? Então, o que antes acontecia? Pô, você tinha um nocaute, você tinha um trauma, às vezes você não passava. Você tem uma regra que você fala assim, ó, você teve um boxe, você teve um trauma, você só pode lutar, teve um nocaute. Você só pode lutar depois de 6 meses, por exemplo, que você teve aquele nocaute. E aí começa a discussão, pô, quem garante que com 6 meses ele já tá bom, né? Que às vezes a concussão, os sintomas eles demoram meses para melhorar, ou quem garante que às vezes uma semana ele não estava bom já. Então tem algumas coisas que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado. Mas assim, o que a modalidade começou a fazer? Ela quer mostrar para o mundo que ela realmente está preocupada com isso. Ela realmente está. Então começaram a fazer cada vez mais pesquisas, começaram a cercar cada vez mais essa questão de avaliação da parte de concussão. Então estão avaliando cada vez melhor, estão diagnosticando cada vez melhor, estão melhorando as regras, né? Então dessa maneira acaba protegendo um pouco o atleta e a modalidade em si. Então, mexendo um pouquinho nessas coisas. Porque antes, isso coisa de 10, 15 anos atrás, o pessoal tinha medo, falar, não vem avaliar a concussão dos nossos atletas porque vai acabar com a modalidade. E não é isso. É você deixar mais seguro, porque teoricamente, se você teve uma concussão e você zerou ela, você melhorou, cara, você não quer, mas você está pronto para ter outra. Teoricamente não tem problema, mesmo que você tenha outra concussão. Então eles começaram a ter esses cuidados. E aí isso no boxe e nos outros esportes de combate. Então pega no MMA, essas coisas, é a mesma coisa. É que nessas outras modalidades você tem maneiras diferentes de você ganhar a luta, né? Claro, o boxe esse é o objetivo principal, vamos dizer assim. Agora, a gente vê muitas vezes no boxe o atleta que ele tá, você percebe claramente que ele tá ali já meio tonto, que tá, às vezes os dois estão nessa situação e eles continuam ali no combate, né? Quer dizer, qual que é a hora que você fala, olha, tem que parar? Né? Então, e aí essa é outra questão, né? Essa começa a discussão. O que é o legal, o que é o interessante, né? Às vezes a gente tem no boxe, né? Tem o médico do ringue, né? Tem a pessoa responsável lá pela luta, né? Então se esse médico percebe que realmente o atleta está fora do ar, não tá conseguindo se defender, não consegue mais levantar, teve uma cena, um atleta dessa foi super grave que faleceu um ano retrasado, no ano passado, se não me engano, era uma disputa de cinturão na África. Você vê a cena, o atleta, quando está lutando, ele leva uma pancadinha no rosto, nada demais naquele momento, e aí tem um corner, aí tem um clinch, né? Aí eles separam, o atleta sai dando um golpe no nada, no vazio. Um atleta aqui, ele indo pro outro lado,
dando golpe tipo no corner, né? Esse atleta faleceu depois. Né? Então esse atleta, ele provavelmente ele teve uma lesão estrutural grave, talvez não perceberam, né? Não sei se foi durante a luta ou até antes da luta, teve alguma coisa, ele estava mais frágil, e começou com comportamentos completamente diferentes do esperado na luta, que é coisa que acontece, e aí viram que estava completamente fora do normal. Né? Então, o que a gente tem que buscar na hora é se o comportamento do atleta está adequado ao que ele está fazendo, se ele consegue se defender, né? Se ele está, entre aspas, consciente, se a tomada de decisão dele está boa. E é difícil porque, assim, o médico na beira, ele às vezes, na beira no ringue, tudo, às vezes ele não sabe como que é o atleta normalmente. Quem sabe muito mais é o técnico, né? A parte de preparação física. Então, essas pessoas podem ajudar muito, né? E daí é a famosa toalha branca, né? Joga a toalhinha branca para decidir se o cara, para parar a luta, às vezes, né? Porque na hora, efetivamente, que a gente está olhando, sem contar a questão de sangramento, questão de ferimentos no rosto, tudo, a gente está procurando esses sinais, se ele está diferente, se ele está com alteração de equilíbrio, se ele está com tontura, se está baixando a guarda. Então, são sinais indiretos que pode ter acontecido alguma coisa. Ótimo. Podemos dizer que o boxe é um esporte que, assim, infelizmente, se a gente for ser criterioso demais, você acaba com o esporte, né? Porque, de fato, é um esporte que, vamos dizer, sinais mínimos. Primeiro que você não tem como avaliar qualquer pancada na cabeça. Se você falar que toda pancada você tem que parar e avaliar, você inviabiliza o esporte, né? O esporte, muitas vezes, ele tem uma questão de tempo, né? Então, se no futebol a gente tem a cera, no boxe, no esporte de combate, mais ainda, né? Aquele atleta que precisa de um tempo e o objetivo do adversário é não dar esse tempo, né? Então, de alguma forma, é um problema inviabilizar isso aí até. E aí, acho que eu queria que você me falasse um pouco, Ricardo, a gente está falando muito dessa importância do diagnóstico, de identificar isso precoce, tirar o atleta de uma situação de risco, né? Pelo risco do que a gente chama de um segundo trauma, de uma segunda concussão. Qual que é o problema disso? Por que você se preocupa tanto em tirar esse atleta de uma situação de risco? E assim, é legal que você trouxe essas coisas, porque realmente assim, a preocupação da modalidade é justamente essa, né? Você acaba com a modalidade. Mas, efetivamente, se você diagnosticar, né, tiver maneiras melhores de diagnosticar, se for mais rápido nisso, se você for preciso na sua conduta, em tempo de recuperação, tudo a gente fica, você sabe que você fica mais tranquilo, né? Você consegue levar o esporte de uma melhor maneira, né? O problema, às vezes, entra até na parte de treinamento um pouquinho e entra nisso que você falou de um pós-trauma, né? Por que eu estou falando da parte de treinamento? Porque hoje, se a gente vai para fora do Brasil, por exemplo, em alguns lugares, MMA, boxe, tudo, os caras estão até uma segurada em trauma de cabeça, especialmente no pré-luta. Né? Eles vão fazendo sparring, cara, todo dia, né, para depois lutar. Né? Tendo 3 sparring na semana, mais tudo. Aqui no Brasil a gente faz muito. Né? Então lá fora eles ficam poupando a cabeça, para não ficar expondo mais. Eles sabem que é um órgão mais frágil, uma pessoa mais frágil, então eles deixam para tomar pancada, deixa para tomar pancada na luta. Né? Porque senão até o que acontece eles começam a perceber aqui, por exemplo, um cara que está no queixo de vidro. Então o cara tomou um nocaute, tomou uma cacetada e nunca mais foi o mesmo. Né? Qualquer pancadinha que ele leva, ele nocauteia. E que isso mostra pra gente? Mostra às vezes que a lesão está persistindo. Né? Esse atleta que é o queixo de vidro, talvez ele não tenha sido tratado adequadamente numa concussão, e aí depois qualquer pancadinha nele, putz, ele apaga. Então, assim, a tolerância para a concussão, você tem, isso é individual, né? E a concussão é interessante que ela não é a força que bate, é o jeito que bate, né? Então, dependendo do tipo de pancada, é mais fácil de acontecer. Se for entrar umas laterais, por exemplo, costumam ser mais graves, você não está esperando e tal. Mas o atleta fica, se você não tratar adequadamente, ele tem essa questão, ele fica queixo de vidro, ele pode ficar mais frágil. E tem a questão mais grave, aliás, antes da mais grave, tem outra questão que é perda de rendimento. Então, a performance dele despenca, isso em qualquer modalidade. Então, tem atleta que volta antes da hora no futebol, sei lá, lutas ou qualquer outra modalidade, volta antes da hora certa
cara, a tomada de decisão dele fica lentificada, a velocidade fica lentificada, a tolerância ao esforço lentifica. Você vê que o cara ele tá jogando muito pior do que ele joga, né? Ele tá muito diferente. Você vê que tá diferente do normal. O pessoal fala, não, ele tá voltando, tá pegando ritmo de jogo. Cara, às vezes não, o cara tá com uma concussão. E aí, ele estando com uma concussão, se não tratar direito, ele voltar antes da hora, o cérebro está mais frágil, né? E essa é uma das nossas preocupações. Então, esse cérebro está mais frágil. Então, se ele tomar outra pancada, ou ele piora essa concussão, né? Ou ele tem 10 vezes mais chance de ter uma lesão estrutural. Ou seja, ele tem 10 vezes mais chance do normal dele de machucar o cérebro de vez. E, cara, você é ortopedista, não é cirurgião. Você sabe que muitas lesões ortopédicas, a gente corrige, né? A gente consegue. Bem, a gente sabe sempre que talvez não fique como era o original, mas a gente sabe que a gente consegue consertar, entre aspas, né? Na cabeça, nem sempre a gente consegue consertar. Tem lesões estruturais, óbvio, na parte ortopédica também, não sei disso, mas na cabeça tem algumas coisas muito mais frágeis que a gente sabe que se tiver uma lesão estrutural, tem coisa que a gente não tem o que fazer. E tem até potencialmente risco de morte com um negócio que chama síndrome do segundo impacto. E essa é a nossa principal preocupação. Se um atleta tiver com concussão e tomar uma outra pancada na cabeça, tem uma chance grande dele ter uma lesão estrutural, ou seja, machucar o cérebro de vez, ou até mesmo risco de morte por causa dessa pancada. Isso pensando a curto prazo, pensando em semanas de diferença dos traumas, não pensando a longo prazo. A longo prazo a gente tem outros problemas. Ótimo. Bom, acho que deu para entender um pouco o que é a concussão, como tentar identificar esses quadros de concussão e a importância, né, talvez o número 1 aqui de minimizar o risco desse segundo trauma, de um segundo impacto, né? Pensando em prevenção dessas lesões, existe uma controvérsia grande em relação ao uso de capacete. Isso no boxe existe essa controvérsia. Você tem dois esportes que têm muitas semelhanças, que é o rugby e o futebol americano. Uma das diferenças dele é justamente o uso ou não do capacete, né? Pensando na concussão, não estou falando em lesões estruturais do automobilismo, né? O capacete, qual que é a importância dele no sentido preventivo? Especificamente falando para concussão, capacete não ajuda. Tá? Pelo menos os capacetes que nós temos hoje, as tecnologias de hoje, elas não ajudam. Até, para falar a verdade, assim, pelo consenso, ele, né, pelas organizações médicas e as diretrizes, ele até piora a parte de concussão. Por quê? Há alguns motivos. Um deles, você pode perder campo visual. Então, você toma uma pancada, às vezes que você não vê, se o capacete não está colocado adequadamente, o tamanho não está certinho. Então, isso é um. Outro, o alvo é maior, então pancadas que às vezes passariam batido e não acertariam, acerta. O capacete tem uma áreazinha maior, então às vezes vai dar um soco, pega no capacete, e se a concussão você tem aí com movimentos súbitos, né, esse chacoalhão. E outro que é o principal, o atleta muitas vezes se sente mais protegido, né? E ele muda o estilo de luta, ele muda o estilo de jogo, né? Ele fica mais agressivo, ele se expõe mais, né? Por conta de se sentir mais protegido. E isso aumenta a chance dele ter concussão. Ele, se bater a cabeça, eu estou protegido aqui, beleza, estou tranquilo. Tanto que no futebol americano, por exemplo, antes, o cara mirava na cabeça do adversário, cacetava cabeça com cabeça, né? Usava a cabeça de ariete, né? Aí proibiram isso, não pode mais, por grande chance de concussão. Mas se o cara se sente protegido, ele muda o estilo dele, ele se expõe mais e acaba tendo mais lesões. Então, para concussão especificamente, pelo menos por enquanto hoje, o que a gente vê é que a presença do capacete pode aumentar a chance e a incidência de concussões. Legal, acho que vale só considerar que a gente está falando aqui em concussão, né? Não estamos dizendo que não se deva usar o capacete, porque Exato. Existem lesões estruturais e que isso daí, o capacete de fato, ele previne uma série de outras lesões que a gente pode discutir aí depois, né? Pelo amor de Deus, o capacete tem que estar lá, né, gente? O capacete é super importante. Claro, depende do esporte, depende da modalidade, né? Então, alguns podem ser discutíveis. O boxe é um dos que se discute muito
a necessidade dele, mas, por exemplo, no automobilismo, motociclismo, de fato a gente não está querendo falar que não tem importância o uso do capacete, né? Legal. Um outro aspecto que é muito falado, talvez um boxe é mais óbvio isso, porque o boxe, o MMA, porque a força dos atletas são muito diferentes, né? Mas um dos fatores que são considerados preventivos para a concussão é justamente evitar jogos onde você tem um nível técnico muito diferente entre os atletas. Então você pega eh, até no nível profissional às vezes, né? Você pode pegar um time, de repente, você pega um jogo como rugby, que é um esporte que é muito difundido em certas áreas do mundo e não tanto em outras, né? E eventualmente você vai ter até um Jogos Olímpicos, por exemplo, que eventualmente você tem níveis de seleção completamente diferentes, às vezes um atleta que não é de fato um atleta de altíssimo rendimento ali jogando contra um outro que é um dos melhores do mundo, né? Uhum. Por que que isso aumentaria o risco de ter uma concussão? Então, acho que entra um pouco até pensando no que você tinha falado, né, em aspectos, por exemplo, nos aspectos preventivos, né? Quando e é isso para qualquer modalidade, né? Isso não só para concussão. Quando a gente tem pessoas com níveis muito diferentes competindo, muito diferentes jogando, aumenta a chance de lesão. E, e aí em duas vias. Uma, putz, eu jogo futebol. Futebol, você sabe que eu jogo bem pra caramba. Cara, eu sou horroroso no futebol. Trabalhei com futebol dentro do futebol durante 15 anos, praticamente. Cara, o que eu sei fazer é entrar em campo e jogar um sprayzinho. Jogar eu não sei. Quando você vai jogar com pessoas que jogam efetivamente, cara, o teu tempo de bola é diferente, tua velocidade é diferente, tua chegada é diferente, então às vezes até você se atrasa, você perde momentos e você acaba acertando a pessoa, você acaba batendo na pessoa, por exemplo, no futebol, simplesmente pelo fato que você não tem a resposta motora adequada para isso, você não tem a velocidade certa, você não tem o tempo de bola adequado, então você acaba podendo acertar o adversário de maneira inadequada e provocar lesões, né? E para a concussão é a mesma coisa. Você pode subir lá de cabeça com cabeça, uma disputa, e ele tá com o olho aberto, bonitinho, tá? E você tá com o olho fechado, vai lá, cabeceia, você nem percebe onde acertou, né? Então, esse é um aspecto. E tem outro aspecto que você falou. Pô, se pega no rugby, onde é um esporte que a maioria hoje em dia, a força é muito importante, a maioria das modalidades, né? Mas no rugby, você tem um cara, pô, sem ter cacetado, um cara rápido pra caramba, forte, um outro que efetivamente às vezes é menor, mais fraco, tudo, um nível técnico muito diferente, nível de força muito diferente, então, o cara é literalmente atropelado pelo outro, né? Ele não, dependendo da característica da modalidade, as pancadas, os traumas, ou mesmo nas lutas, a possibilidade de entrar golpes, de conseguir fazer passar a guarda do adversário, ela vai aumentando para quem tecnicamente é melhor, né? Ele vai conseguindo definitivamente dar mais golpes, neutralizar a ação do adversário, e isso acaba também aumentando a chance da pessoa, do atleta, do adversário, ter uma concussão. E é isso uma das coisas, como você falou, na parte preventiva, isso é uma das coisas que a gente fica atento, né? O nível diferente de atletas. E guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que pegar um adulto jogando rugby ou lutando com uma criança, por exemplo. Né? Guardadas as devidas proporções, obviamente. Né? Mas aspectos preventivos a gente tem isso, tentar deixar as pessoas equiparadas. Outra, mudança de regra na modalidade, especificamente mudança dos tipos de treinamento, né? No caso das lutas, por exemplo, diminuir o número de sparring com trauma na cabeça. Ou no rugby, putz, eu vou diminuir um pouco, no futebol americano, melhor. No americano, no beisebol é fácil. No beisebol a gente tem o ombro do arremessador, então a gente quantifica o número de arremessos que as crianças podem dar nos treinos. No futebol americano eles começaram a fazer isso também, diminuir os traumas de cabeça que as crianças podem ter. Então a gente vai ajustando as regras para prevenir e para começar a nivelar esse nível técnico desse sentido também. Legal, legal. Acho que dois aspectos aí também que você precisa chamar atenção, né? Bom, primeiro lembrar de força muscular, né? Então o pescoço é uma área do corpo que tem uma musculatura que sustenta a cabeça, então é uma musculatura que é muito sensível, né? Até por isso que dor cervical é tão comum, porque essa musculatura, o pescoço tem muita mobilidade em troca de depender mais dessa musculatura. Você tem uma pessoa com níveis de musculatura muito diferentes,
ela vai resistir a um impacto de uma forma melhor ou pior, né? E em relação à criança, que você falou em crianças, né? Uhum. Por que é que existe uma preocupação maior na criança em relação à concussão? Tem a principal preocupação, aliás, antes disso, e está relacionada até com a força que você colocou, né? Tem preocupação maior com crianças, tem preocupação maior com mulheres, que aumenta a chance de concussão também, né? E um dos motivos provavelmente é isso. Então, outro motivo também da musculatura cervical talvez não esteja tão desenvolvida para segurar alguns traumas, para não ter esse chacoalhão. Porque também não é qualquer trauma de cabeça que tem uma concussão. Mesmo no futebol, imagina, o goleiro quebra lá de trás da bola, o zagueiro vem, sobe, bum, enfia a cabeça na bola, o cara não tem uma concussão. Na luta também, ele tem um monte de trauma direto que ele não tem concussão, ele está esperando aquele golpe, ele está preparado para levar. Então tem alguns protocolos que ele fala de fortalecimento de cintura escapular, as partes de musculatura cervical, que talvez diminuam um pouquinho a chance de concussão. Né? A Legal. preocupação, pode falar. E na criança você ainda tem as suturas, né, as suturas que são as cartilagens de crescimento. Isso também fragilizaria um pouco, enfim, aumentaria o risco da concussão ou só de outros tipos de lesões? Não, assim, especificamente para concussão, o problema que acontece nas crianças é que o cérebro está em processo de maturação, está em processo de desenvolvimento, né? Então ele está no momento mais frágil dele. Então, até praticamente os 20 anos, a gente tem esse desenvolvimento, ele dura bastante tempo, né? Então, a chance de acontecer uma concussão é maior, né? E aí, assim, óbvio, eu não falei, mas qual que é uma das dificuldades de concussão? A gente não enxerga nos exames de imagem. Então, você faz tomografia, você faz ressonância, tudo de cérebro, de crânio, você não vê alteração, você não vê nada. Mas você vê que a pessoa tem sintoma, que ela está diferente do normal dela. Nas crianças, o que a gente costuma ver de comportamento? Às vezes a criança até nem sabe manifestar, mas a gente fala que está com dor de cabeça, é uma das coisas comuns, concussão, está com tontura. Se vê a nota da escola começa a cair, começa a piorar, vê que ela começa a não ter, os amiguinhos começam a não ter tanta, a parte social começa a ficar esquisita, porque começa a ficar agitada, começa a ficar mais chorosa, né? Então, são coisinhas que você vai olhando, mas a nossa principal preocupação é um cérebro em desenvolvimento, né? E se tiver algum problema, algum trauma, alguma coisa que possa acontecer durante esse desenvolvimento, pode atrapalhar lá para frente. Ótimo. Bom, tiramos o atleta de campo, tiramos o atleta do ringue, estamos com uma suspeita de uma concussão, né? E eventualmente esse atleta chega para você ou ali após jogo, né? Ou enfim, logo após o jogo. Como a gente conversou, quer dizer, nem todo trauma de cabeça é concussão, né? A concussão ela não tem achados no exame de imagem, mas isso não significa que qualquer trauma de cabeça não seja uma concussão e não tenha achados de imagem. Então, como diferenciar a concussão de uma lesão mais estrutural, cerebral, onde de fato você precisa ter uma investigação e eventualmente um tratamento diferente? Cara, isso é bem interessante. E, assim, essa é uma das dificuldades, né? Porque em outras lesões, por exemplo, você fraturou um osso. Você está lá com raio-x, aí, às vezes você está vendo a fratura. E você está vendo ela consolidar, você está vendo evoluir a ponto de você falar, opa, agora está tranquilo, agora está beleza. A concussão você perde esses parâmetros. Então, realmente, a gente precisa fazer exames de imagem para descartar lesões estruturais mais graves, potencialmente que levam à morte até, né, naquele momento, né? Então, a gente precisa fazer exames de imagem, né? Mas, por outro lado, a concussão ela não aparece no exame de imagem. Então, mesmo que, né, os exames de imagem sejam normais, a pessoa pode estar com uma concussão, pode estar com sintomas de concussão então presentes, e isso pode, a maioria das pessoas dura uma semana, mas algumas pessoas duram um ano, o sintoma, a pessoa fica vivendo, a sensação que ela fica vivendo de ressaca ou vivendo pós-noites mal dormidas. Imagina a gente ficar 5 plantões seguidos, no dia seguinte como você está, né? Então a sensação de concussão é um pouquinho essa, né? Ficar se sentindo de ressaca ou pós-noites mal dormidas durante vários dias, meses da sua vida, né? Então, você vê que ela está se sentindo mal, você vê os exames de imagem estão normais, né?
Aí você faz exame de imagem, você vê que tem uma lesão estrutural mais grave. Né? Eu vou descartar a concussão? Não. Mesmo assim, a concussão pode estar presente. Então, eu preciso fazer exame de imagem, né, diagnosticar essas lesões estruturais mais graves, mas não significa que, mesmo tendo essas lesões mais graves, eu não tenha concussão junto. Porque, às vezes, melhora aquela lesão estrutural mais grave, você consegue progredir, mas a concussão permanece. E ela tem um impacto na vida da pessoa muito grande. Né? Existem critérios que você usa aí para falar, olha, esse paciente precisa de exame de imagem? Essa... Aqui no Brasil tem menos coisas, mas fora do Brasil eles têm até um testezinho de sangue que eles fazem, como se fosse um teste de glicemia mesmo, um teste de diabetes, por exemplo, que eles fazem justamente para, vamos fazer se os Estados Unidos tem, a Austrália tem. Não é tão corriqueiro, mas estou na dúvida. Faz exame de sangue, se esse exame estiver alterado, significa que pode ter tido lesões estruturais, então precisa de exame de imagem. Então, a gente acaba fazendo isso. Aqui no Brasil, a gente procura, o cara tem perda de consciência, tem alteração visual, né? Então, aqueles sinais, dor de cabeça aumentando cada vez mais, começando a vomitar cada vez mais, o humor está mudando absurdamente, dor de cabeça, né, como você falei, aumentando cada vez mais. Então, são sinais, são sintomas, perdão, que falam para a gente, você precisa fazer exame de imagem. Né? Tem perda de consciência prolongada, fratura, uma lesão facial importante, precisa fazer exame de imagem. Né? Porque às vezes a concussão, eu já peguei atleta que eu estava na beira de campo, subiu, bateu cabeça com cabeça, cara, continuou no jogo normal, nem precisou entrar no atendimento, porque só bateu um pouquinho, não caiu no chão, nada, e veio no pós-jogo depois, cara, tô esquisito, tô com tontura, tô com dor de cabeça. E você olha e fala, cara, você bateu a cabeça? Nem lembrava que tinha batido. E foi na frente do banco, a gente viu, mas só que também foi no primeiro tempo, ninguém a gente não precisou entrar para atender. Não é qualquer batidinha na cabeça que é uma concussão. É um caso desses, né? Você está vendo, os sintomas estão controlados, não está exacerbando, não está piorando, tudo bem. No caso desses atletas, a gente até faz exame de imagem para ter certeza absoluta, né? Mas no dia a dia não é comum não fazer, né? E o problema é que a concussão muda a vida das pessoas. A pessoa imagina você se sentir de ressaca todos os dias da sua vida, ou se sentir pós-noites mal dormidas todos os dias da sua vida. Isso começa a dificultar. Legal. E que se a gente for pegar, que você falou no começo, né? De que muitas vezes as coisas saem da medicina e vão para medicina do esporte, né? O contrário. O trauma de cabeça é uma das maiores preocupações do médico que está em pronto-socorro, justamente porque muitas vezes o paciente pode ter, por exemplo, um hematoma cerebral e isso não vai dar queixa de início, mas ele pode ter consequências graves se diagnosticado de forma tardia. Né? Então, eu acho que vale lembrar, assim, ainda mais para quem não é um profissional da área, eventualmente, quem atua nesses esportes com alto risco de trauma, que um trauma de maior energia, além de sintomas, um trauma de maior energia ou um trauma que esteja com sintomas, precisa ser avaliado e, eventualmente, fazer os exames aí de imagem. Né? E é legal isso também, dentro disso que você falou, João, que é assim, cara. Também não esquecer que, no pronto-socorro, a nossa preocupação realmente é essa. Se tem lesões estruturais mais graves e tal, se é cirúrgico, se não é cirúrgico. A galera esquece da concussão. E fala assim, às vezes, não, esse daí é só uma concussão, vai passar. E não é bem por aí. Às vezes a pessoa fica meses com aquele negócio, fica meses com dor de cabeça, meses com tontura, começa a não é só no esporte, começa a trabalhar mal, começa a ter relacionamentos ruins em casa. Você não consegue, às vezes, a pessoa, a parte visual às vezes fica ruim, ela não consegue ter um monte de imagem. Então, para dirigir com movimentos passando, é ruim. Ir num shopping, ir na igreja, ir no mercado, um monte de informação visual é ruim, ela desencadeia sintomas, ela não consegue tolerar aquele ambiente. Então, muda a vida das pessoas. Né? E mesmo no pronto-socorro, o pessoal chega, não, isso é só uma concussão. Se tiver mais alguma coisinha, você volta. E a pessoa fica voltando. Putz, volta toda semana e ninguém para. Não, vamos passar com alguém que mexe com concussão para a gente realmente cuidar disso daí. Tem reabilitação para fazer, tem orientações a serem feitas, tem ajustes a serem feitos, né? E a pessoa acaba nem se atentando a isso. Né? Então, imagina, você ficar, é o que a gente falou, imagina, você ficar noites e noites mal dormidas seguidas, a sensação de por vários meses da sua vida. Né?
Legal. Bom, chegou o paciente então para você, o atleta, teve uma concussão, ele está bem ali, aparentemente bem, mas você vê que clinicamente tem algumas alterações ainda, né? E agora, o que que você faz com ele? O que que ele pode fazer? O que que ele não pode fazer? Tá legal. Assim, tem alguns caminhos, né? É, primeiro, você tocou num ponto importante. Você falou que ele veio estar com alguns sintomas. Beleza. Vamos avaliar quais são esses sintomas e, dependendo do tipo de sintoma, a gente consegue direcionar algumas coisas. Existem protocolos de retorno à prática esportiva, né? Esses protocolos, eles têm passos a serem cumpridos. Existem também testes computadorizados a serem feitos, que a gente pode fazer, falar um pouquinho deles. Mas, por exemplo, chegou um atleta, avaliei, né? Ele vai cumprir esses protocolos de retorno à modalidade esportiva. Então, o que que significa isso? Né? Algumas modalidades têm o seu protocolo específico, né? Mas como é que é a reabilitação dele? Primeiro, tá bom, você vai fazer atividades de alongamento, atividades leves, né? Vai andar, fazer uma bicicleta estacionária, por exemplo, com uma carga baixa, né? Porque se for para esteira direta, você tem essa oscilação vertical, pode causar sintoma. Você vai só fazer trabalho de flexibilidade. Bom, você se sentiu bem? Bom, beleza, vamos aumentar um pouquinho, vamos fazer trabalho isométrico, na academia com carga baixa. O ambiente da academia tem que estar com pouca luz, não pode estar com luz muito forte, não pode estar com música, não pode estar com muita gente junto, né, porque começa a atrapalhar. Aí você começa fazendo a bicicleta estacionária com uma frequência cardíaca um pouquinho mais alta, para ver se ele tolera aumento de frequência cardíaca. E você vai gradativamente aumentando essas coisas. Depois você passa para a esteira, começa fazendo um treino intervalado, né? E a cada passinho que você vai dando, tem 6 estágios, né? Cada passinho que você dá, como é que você dá essas mudanças de estágio? Você precisa permanecer assintomático, né, durante o exercício físico, ou que os sintomas não piorem, sei lá, numa graduaçãozinha de 0 a 10, que não piore 2 pontos. Pô, cheguei, tô com uma dorzinha de cabeça, um incômodo de 4. Se essa dorzinha de cabeça chegar a 6 e não voltar para 4, exagerei na dose. Então, você começa se balizando por esses sintomas. Então, pelo consenso, vai fazendo isso, né? Até mesmo depois ter mudança de corrida com mudança de direção e tudo mais. O que que é o problema, né? O que eu acho que vale a pena fazer? Mesmo no consenso, na elaboração do consenso, o pessoal, quando eles fazem essa programação, eles falam, olha, isso aqui é para a maioria das pessoas, né? Para atleta, muitas vezes a gente faz um pouquinho diferente. Então, por exemplo, o cara operou o joelho. Ele vai ficar parado? Pô, às vezes não. Às vezes o cara vai trabalhar toda a parte muscular em cima, membro superior, tudo, e você vai tentar mantê-lo condicionado o melhor possível. Onde que ele vai demorar para voltar daquela lesão. Você vai tentando fazer essa manutenção, né? Na concussão você também consegue fazer isso. Então você consegue trabalhar diferente essas partes. Então eu consigo olhar, pô, isso daqui é trabalho de força, isso daqui é trabalho de resistência, de aeróbio, por exemplo. Isso daqui é trabalho de mudança de direção, isso aqui é trabalho cognitivo. Eu consigo também ter esse olhar e dar pesos diferentes para cada um deles, né? Isso é o que é o sutil, né? É, e aí, o que é difícil? Né? Que às vezes o paciente está sem sintoma, ou está com pouco sintoma. E como é que a gente pega esse cara? Como é que a gente sabe? Pô, você não tem alteração de imagem, ele está com pouquíssimos sintomas. O que a gente tem para fazer para diferenciar e para saber se o nosso treino está sendo adequado? Então, a gente tem testes cognitivos computadorizados, que é o que o pessoal mais faz fora do Brasil. E aqui no Brasil, quase ninguém conhece ou quase ninguém faz, né? Mas você faz testes de atenção, de tomada de decisão, de memória, e você faz esses testes se você tiver se eu souber, eu sei você, João, eu sei como é que você já fez um teste, eu sei o seu basal. Se eu tiver um trauma e eu repetir esses testes, estiver diferente do seu basal, eu sei que alguma coisa está errada, mesmo que você não tenha tido nenhuma alteração de exame de imagem, não esteja sentindo nenhum sintoma, eu sei que alguma coisa está errada, né? Para os atletas, para a pessoa, eu consigo ir também evoluindo na carga de treino, olhando esses testes, fazendo testes recorrentes e vendo se ele está instável ou se ele está firme, estável, bonitinho, né? Mas eu não tenho o basal da pessoa. Tudo bem, vamos achar qual é o problema dela.
enquanto está fazendo exercício, o teste está variando para melhor ou para pior, pode alguma coisa está errada. A partir do momento que ele começa a ficar estável e a pessoa assintomática, se tiver o basal, melhor ainda, porque eu comparo com o original, mais rápido para ele voltar a jogar, eu sei onde eu quero chegar. E se eu não tiver, putz, esperei estabilizar. Tá bem, estou fazendo toda essa prática esportiva, estou evoluindo, e o teste está estável, eu falo, cara, eu, sem sintoma nenhum, eu tenho certeza que está bem para voltar para a prática esportiva. Ou seja, tem exames que a gente pode fazer para nos ajudar a diagnosticar e acompanhar. É que aqui é pouco difundido e pouco utilizado. Legal, legal. Você falou um pouco dessa questão de saber qual que é o basal desse atleta. Acho que uma coisa que é interessante aqui é que, de fato, existem esportes onde a concussão é uma preocupação, é um ponto de atenção contínuo, né? A gente citou alguns, o rugby, o futebol americano, os esportes de combate, mesmo o futebol, né? E acho que você podia falar um pouquinho também, Ricardo, da experiência que você tem com isso, quer dizer, em algum caso, até algum exemplo prático, clínico, que você tenha usado isso, desses atletas, muitas vezes, tem uma indicação de fazer esses testes como um exame de rotina pré-temporada, né? Porque isso ajudaria bastante no caso dele te procurar num segundo momento após um trauma, né? E isso eu falo por quê? Porque o nível, vamos dizer, esses testes eles desenvolvem de alguma forma raciocínio, né? E raciocínio, se você pegar duas pessoas que nunca tiveram trauma, vão ser completamente diferentes muitas vezes, né? Exato, não, e assim, o que você colocou é perfeito. A questão de ter modalidades que é muito nítido que os traumas vão acontecer, né? Boxe, rugby, futebol americano, nosso futebol, soccer, né? Mas tem outras que nem são tão nítidos, mas que também acontecem. Por exemplo, vôlei, a bolada é rápida, né? Forte. Né? Eu já peguei atleta de natação, cara, com concussão, porque, putz, tiraram a bandeirinha, ela dando costas, tiraram a bandeirinha, ela perdeu a referência, bateu a cabeça na borda. Então, acontece em outras modalidades. Então, se a modalidade, por algum motivo, tem algum risco de impacto, vale a pena ter esses testes basais, né? Como é que eles ajudam a gente, né? Então, você tem pelos últimos consensos, você tem testes que você pode fazer, papel e caneta mesmo, testes que demoram aí 15 minutos para serem realizados, o SCAT, por exemplo, que é o Sports Concussion Assessment Tool, né, que é uma ferramenta de avaliação e acesso de concussão. E nesse último consenso, então lembra que você demora 10 a 15 minutos para fazer, mede equilíbrio, mede memória, mede atenção, etc. E tem outro que chama SCOACH, né, que é o Sports Concussion Office Assessment Tool, que é uma ferramenta de consultório. Essa já demora você fazer pelo menos uns 40 e poucos minutos. Então, não é um negócio fácil já de você fazer, você sabe disso. Eu vou com modalidade esportiva com muitos atletas. Pega um futebol, você tem um elenco de 30 atletas com um tempo reduzido para avaliar, mas talvez não seja a coisa mais prática do mundo você fazer uma avaliação que vai durar 40 minutos, uma hora com cada um deles, dependendo da situação que você tiver. Né? Mas você também, são testes interessantes para serem feitos, né? Embora tenha esses problemas. Só que, como eu falei, assim, a concussão, muitas vezes, e esse que é o perigo, a pessoa está se sentindo bem, ela não percebe que ela tem sintomas, mas ela ainda está alterada. E aí que são muito importantes esses testes cognitivos computadorizados, né? Porque ele mede atenção, mede reflexo, comanda decisão, memória, que são muito individuais, né? Realmente são muito individuais. E não é porque você é um atleta, um jogador de futebol, e eu também sou, que o nosso teste vai ser igual. Então, são legais esses testes serem feitos na pré-participação, e tem testes que são rápidos, que duram até 5 minutinhos para ser feito, né, que a gente faz. Olha, tem alguns, por exemplo, no Brasil, que já começaram a fazer, né, que fazem esses testes em pré-participação, por exemplo, né, os grandes, alguns estão fazendo, né, e porque facilita para a gente. Se eu sei qual que é o seu normal, aliás, um parênteses, em alguns campeonatos, inclusive de futebol, a FIFA até exige que você tenha esses testes, né? Modalidades como Fórmula 1 e outras, né, automobilismo, tudo isso também exigem que tenha. Então, beleza. E a Fórmula 1, imagina, com a concussão você fica um pouquinho lentificado.
Se ficar lentificado 0,5, né, 0,5 segundos, é a diferença de você bater na parede ou não bater na parede, né? Frear na hora certa. Mas se a gente fazendo esses testes da pré-temporada, a gente consegue medir como que realmente a pessoa né? Eu sei. E aí, se ela tiver algum trauma, eu consigo repetir esses testes e entender se ele está próximo ou se ele está igual ao original. Então, facilita muito, porque você tem um exame, você sabe onde você quer chegar. Então, é mais rápido para você, você sabe mais rapidamente se a pessoa está normal ou não. Se não tiver, não fiz esse basal. Putz, também dá, mas às vezes o tempo de afastamento aumenta, porque você precisa ficar, às vezes não, a maioria das vezes, 99% dos casos, aumenta, porque você precisa achar o momento que, putz, agora o teste parou de oscilar, o teste está estável, está nesse valor. Eu acho, tudo indica que esse valor é normal da pessoa. Mas você acaba perdendo mais tempo com isso, né? Perde mais tempo, e assim, tempo é importante em modalidade competitiva, né? Cara, é um jogo na Olimpíada, por exemplo, tá rolando. É um jogo na Copa do Mundo, ou senão um jogo no Campeonato Brasileiro, Paulista. Tem 2 jogos na semana. Isso é super importante. Ótimo, legal. E só para finalizar, Ricardo, você falou bastante questão de retorno esportivo, que de fato você tem que ter uma melhora completa para estar permitindo um retorno, tudo isso. Mas muitos dos atletas que praticam esses esportes não são atletas profissionais, ou seja, eles treinam, às vezes treinam em alta intensidade, em alto rendimento, mas saiu ali do esporte, ele vai para o trabalho, né? E aí o trabalho você tem muitas vezes uma fadiga mental que é importante, né? Você tem a questão da luminosidade que também pode gerar mais estresse, né? Então, assim, desconsiderando a prática esportiva, que outros cuidados que você tem que ter pós-concussão? Você precisa mapear o que está incomodando a pessoa, porque realmente, né, a pessoa, o ambiente de trabalho é um ambiente estressante, né? Ele é um ambiente que tem demanda, né, importante. Então, por exemplo, se a pessoa está com alteração visual, né, às vezes só de correr a tela do computador, isso já incomoda, né? Às vezes até a parte de acomodação, né, e convergência visual está ruim. Então, às vezes ela pega o celular, ela começa a precisar ficar longe, porque ela não consegue dar foco, né? Ou começa a ficar muito tempo no computador e começa a ter dor de cabeça. Ou ela tem reuniões, só fica olhando para um lado, para o outro, ou vai dar uma palestra com muita gente, ela começa a se sentir sobrecarregada. Então, ela tem, por exemplo, chega às 3 horas da tarde, parece que para ela já é 9, 10 da noite. O sistema está funcionando ali mais acelerado, ele está precisando gastar mais coisas, né, para o cérebro restabelecer esse equilíbrio, né, que foi perdido, essa alteração de função que ele teve, né? Então, realmente, a gente começa a orientar para identificar os fatores que estão desencadeando os sintomas, né, para tirar alguns estímulos, para começar a colocar mais pausas entre as atividades, né, tentar direcionar o tipo de atividade. Então, por exemplo, você tem decisões importantes para serem tomadas naquela semana. Você está com uma condição? Talvez seja melhor você jogar essas decisões um pouquinho mais à frente, se possível, né? Eu tenho uma tarefa que eu vou precisar ficar algumas horas à frente do computador. Idealmente, a gente já precisa fazer isso, mas por causa da concussão, faça essa tarefa de maneira fragmentada. Faz um pouco, para, descansa, vai fazer um pouco, para, descansa, vai tomando os cuidados. Se hidrate mais do que você costuma se hidratar, você precisa de uma hidratação abundante, né? Então, tem alguns ajustes que a gente pode fazer na rotina. Até em escola, né? Por exemplo, lá fora é comum você só vai estudar em casa, vai fazer homeschooling, vai só receber tarefa, né? Você vai para aula, você não precisa anotar nada, você não precisa ficar olhando para cima, para baixo, você vai só ficar ouvindo a professora falar. Você vai sair no intervalo, você vai sair um pouquinho antes que todo mundo, para não ter muita gente com você, né? Você vai ter mais tempo para fazer prova. Então, vai mudando, vai tendo algumas adaptações e podem ser extrapoladas para o dia a dia de trabalho mesmo. Porque a pessoa fica abaixo do que ela pode, né? Ela fica... a sensação realmente é, imagina, tá bom, a gente está aqui no Brasil, a gente viaja para o Japão, a gente viaja para a China, vão ter reuniões, assim que a gente chegar no dia seguinte, 2 dias depois, vão ter reuniões. Pô, você está 100%? Está com um fuso horário de 10, 12 horas na cabeça, muda muito, né? O teu rendimento fica diferente.
No final das contas acaba sendo a mesma coisa. Você tá, só que vai piorando a lesão e arrastando a lesão. Ao invés de você estar melhorando, você vai. A punção não adianta você ficar brigando com ela. Você precisa respeitar e ir lendo os limites. Se ficar forçando, 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 ela não vai embora. Ela vai ficar com você, ou você vai sofrer mais tempo. Ótimo, legal. Pergunta? Não, eu acho que é isso mesmo, Ricardo. Eu acho que a ideia desse vídeo era um pouco essa mesmo. Acho que trouxe bastante, uma visão geral bem ampla aí sobre a concussão, o que que é, para atletas que praticam esportes de risco. Acho que é um vídeo que talvez seja bastante esclarecedor, e também para aqueles que eventualmente tenham tido uma lesão com suspeita de concussão, de entender que isso é o que você falou, não é um problema, é só uma concussão, né? Quer dizer, é um problema que pode ser bastante ruim, né? E, João, e tem um negócio, cara, também que, assim, aqui no Brasil, a nossa principal preocupação é diagnosticar direitinho, sabe? Perceber que tem a concussão. E aí, opa, teve uma concussão, vamos cuidar. Fora do país, né? Então, lá nos Estados Unidos, Europa, tudo que são países que já estão mais acostumados com essa lesão, a principal preocupação deles é a consequência da concussão na vida das pessoas e lá na frente, né? Então, eles começaram a ver que ex-atletas, por conta de tratamento inadequado e múltiplas concussões, uma em cima da outra, somadas, sem cuidar direitinho, a pessoa nunca mais foi a mesma. Começou a ficar e tem dores de cabeça recorrentes. Tem até um filme, né, quando começaram a discutir essas lesões, o filme do Will Smith, né, Um Homem entre Gigantes, né, que em inglês é Concussion. Né, fala Concussion aqui, ninguém nem vai assistir o filme. Mas é a história de futebol americano, do médico que detectou a encefalopatia traumática crônica, que ele percebeu que múltiplos traumas de cabeça que aconteciam no futebol americano, o atleta lá na frente, depois que se aposentava, tinha dor de cabeça, tinha depressão, tinha surtos de violência, e teve atleta que se matou porque não conseguia conviver com aqueles sintomas. E esses problemas lá na frente que podem acontecer, por concussões não tratadas adequadamente, múltiplos traumas de cabeça somados, né, a gente não tem uma resposta para o que fazer ainda. Né? E essa é a principal preocupação. Então, quando vai lá fora, o pessoal está muito preocupado com isso. O que eu faço com o meu ex-atleta? O que eu faço com uma pessoa que no dia a dia, que sofreu um acidente, né, teve mais traumas? O que eu faço com essa pessoa? Né? Aqui a gente está um passo atrás ainda. A gente está no passo de preciso diagnosticar adequadamente. Legal. Bom, aproveitar aqui, até convidar quem estiver assistindo aí, que temos uma outra discussão que vamos ter em seguida, que é justamente sobre o que a gente chama de demência pugilística, que é essa encefalopatia crônica que acomete muitas vezes atletas que têm traumas repetitivos de cabeça. A gente fala em demência pugilística, mas no fundo vale também para outros esportes com trauma repetitivo na cabeça, né? Uhum. Legal. Ricardo, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade. Acho que foi bastante interessante a discussão e espero que quem tenha chegado aqui tenha aproveitado esse momento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, estar aqui com você, dividindo um pouquinho. É sempre bom com meus amigos, estar um pouquinho junto e ainda mais falando de temas que a gente acaba gostando. Na concussão, como você colocou muito bem, a gente se preocupa muito, né? Tem bastante coisa para ser feita ainda, tem muitas pessoas que estão sofrendo com isso, né? E acabam nem sabendo, não tem nem nome para ela, o que é o que ela está sentindo, porque não é diagnosticado adequadamente. Então, é uma coisinha que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ficar atento, e não é simplesmente, isso daí é só uma concussão. Não, ela tem impacto no dia a dia, ela vai mudar a vida das pessoas, se você não tratá-la adequadamente. Legal. Obrigado mais uma vez e espero contar com você em outras ocasiões. Óbvio, sempre que quiser.